Pai do Senhor, irmãos. Vamos invocar para o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai amado, te agradecemos esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos à Tua presença, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia a Tua luz, ó Pai, resplandeceu sobre as nossas vidas, Senhor. Um dia entendemos, ó Pai, o quão grande e maravilhoso, ó Pai, é Te servir, ó Pai. É retribuir a Ti, ó Pai, este amor, ó Pai, que mesmo sem merecermos, ó Pai, o Senhor nos dá, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é esse Deus, ó Pai, a qual nos guarda, a qual nos protege de todos os maus, ó Pai, e que no meio da dificuldade, ó Pai, o Senhor se faz presente, mostrando a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas, ó Pai. Então eu te peço, ó Pai, esta noite, fica conosco neste lugar, ó Pai. Venha falar, ó Pai amado, com os Teus servos, ó Pai. Venha derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, e que esta noite, ó Pai amado, a gente podemos lembrar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai, neste culto de Santa Ceia, Pai. Neste culto, ó Pai amado, onde vamos ceiar contigo, ó Pai, onde vamos agradecer, ó Pai, porque mais um mês a Tua poderosa mão nos guardou e nos guiou, ó Pai, e nos livrou, Senhor, de todos os levantes, ó Pai. Nos livrou, ó Pai amado, de tudo aquilo, ó Pai, que não vem da Tua parte para conosco, ó Pai, porque bem sabemos, ó Pai, que a Tua vontade para nós, ó Pai, é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, ó Pai, te peço, fica conosco esta noite, ó Pai. Derrama, Senhor, da Tua presença, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo, ó Pai amado. Venha trazer cura, Pai. Venha trazer renovo, ó Pai amado. Venha trazer restauração, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. E que nós não venhamos sair daqui, ó Pai, desapercebido daquilo que o Senhor irá de falar conosco neste lugar, ó Pai. Porque estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Estamos sedentos, ó Pai amado, de um abraço da Tua parte, ó Pai. Estamos sedentos, ó Pai amado, do Teu amor neste lugar, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão neste lugar, ó Pai amado. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa se revelar, ó Pai amado, sobre modo esta noite, sobre as nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, meu Deus. É que eu te peço, ó Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Meu
eu convido você a dobrar as tuas frontes, que nós vamos então fazer uma oração. E graças a Deus que depois deste louvor muito abençoado que nós entoamos de todo o nosso coração ao Senhor, e com certeza o Senhor recebeu no seu trono de graça, é chegado o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. É chegado o momento de nós aqui neste lugar e também em casa recebermos a palavra de Deus no nosso coração. E tenha no teu coração a certeza de que Deus tem um propósito muito grande nesta noite na tua vida, em falar ao teu coração, porque a palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar, é poderosa para poder, então, abrir portas, oportunidades e fazer com que, então, a manifestação do poder de Deus alcance as nossas vidas dentro das nossas necessidades. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez neste lugar, Senhor Deus, elevamos o nosso coração, a nossa mente a Ti em oração, Senhor. Buscamos aqui, meu Deus, os Teus altares para diante deles entregarmos, Senhor, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Foi para isso, Senhor, que nós saímos dos nossos lares, nos reunimos aqui como a Tua igreja, para poder dizer que Tu és grande, que Tu és um Deus maravilhoso. E, em verdade, meu Deus, a Tua fidelidade, ela tem nos alcançado. As Tuas promessas têm se feito, Senhor Deus, visíveis e reais nas nossas vidas, meu Pai. E é por isso que nós, então, oferecemos este culto de ações de graças, de gratidão, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua fidelidade. E queremos Te pedir aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que está neste lugar, possa nos ajudar agora, meu Deus, com a ministração da Tua palavra, que Ele possa cooperar com cada um de nós, Senhor, nos dando o discernimento, a compreensão necessária daquilo que o Senhor tem a cada coração aqui, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa nos renovar, que a Tua palavra possa ser, meu Deus, algo que possa transformar a vida daquele que abre o seu coração nesta noite para receber o Teu bom tesouro, Senhor, o Teu alimento que vem dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe aqui. Fala com cada um de nós através da Tua palavra, nos alimenta com ela, Senhor, nos faz conhecer os Teus conselhos, meu Deus, os Teus mistérios, nos permita mergulhar nas profundezas do Teu conhecimento, do Teu coração, Senhor, para que possamos lá retirar tesouros, meu Pai, para enriquecer a nossa vida espiritual. Senhor Jesus, nos abençoe, fala conosco, é o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Eu te convido a você abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 11. É um texto que nós vamos ler, que depois nós vamos retomar esse texto no momento da Santa Ceia. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês de novembro, e a igreja do Senhor Jesus nesta noite aqui se reúne para este momento tão especial com Deus, o momento da Santa Ceia do Senhor. E a palavra que nós vamos meditar, ela nos traz, então, uma palavra, nos traz realmente algo que fala acerca do significado da Santa Ceia do Senhor. E para isso, eu te peço que você, então, no capítulo 11, aonde você está aí em 1 Coríntios, você possa ir comigo ali no versículo de número 24. Nós vamos fazer somente a leitura do versículo 24 e 25. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. Graças a Deus. Todos abriram, podemos fazer a leitura, e diz assim a palavra do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém, irmãos? Podeis vos assentar. Graças a Deus, graças a Deus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que a Santa Ceia, ela é uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Nós sabemos que a primeira ordenança é o batismo, então, e a segunda ordenança é a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia, por ser uma ordenança de Deus, pós o batismo, né, em consequência do batismo, ele é oferecido tão somente para aquele que crê, para aquele que, então, recebeu a mensagem do Evangelho, creu na mensagem do Evangelho e pela fé, então, hoje se apoia nessa mensagem como sendo ela fundamental para a sua vida em relação a Deus, para o seu relacionamento com Deus. E a proposta desse relacionamento de Deus conosco, da parte de Deus, é que ele se estenda para a eternidade, não é? A proposta do relacionamento de Deus, o desejo no coração de Deus em relação a relacionar com o ser humano, com a sua criação, é de que nós possamos, então, perdurar esse relacionamento, não só aqui secularmente, não só aqui nesta terra, nesta vida, mas também eternamente. E é isso que a Santa Ceia vem falar, para todo aquele que crê. A Santa Ceia é para aquele que creu, é para aquele que, então, creu na mensagem da cruz, creu na mensagem do Evangelho. Então veja que a Santa Ceia, ela é santa exatamente por causa disso, não é? Porque ela não é para qualquer pessoa, ela não é para todas as pessoas, ela não que ela seja algo tão especial que exclua as outras pessoas. A Santa Ceia não tem esse significado de exclusão, muito pelo contrário. A Santa Ceia, ela tem o significado da inclusão. Jesus, Deus, ele deseja que muitas pessoas, quanto mais pessoas, melhor, possam estar participando, então, desse momento da Santa Ceia do Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus que foi que instituiu a Santa Ceia. Foi Ele, foi Jesus, não é? Nós conhecemos as Escrituras e sabemos que quando Jesus então estava para ser entregue, não é? Para ser então levado para o seu sacrifício na cruz, um pouquinho antes, né? Nesse tempo em que estava determinado para o sacrifício de Jesus, estava se comemorando então a Páscoa, não é? A Páscoa judaica. E foi em uma das comemorações da Páscoa que Jesus, então, institui a Santa Ceia. Para nós cristãos, né, Jesus, então, ele cessa, né, ele faz esse desligamento, não é, do significado da Páscoa, única e exclusivamente como sendo aquilo que os judeus festejam até hoje, que foi a saída, né, de Israel do Egito, né, que através das mãos de Deus, guiados por Moisés, e passa a ser então essa comemoração da Páscoa, passa a ser Jesus, então, ele encarna essa Páscoa, né, ele traz sobre si o significado desta libertação, não é? Da libertação do homem do pecado, das mãos das trevas, das mãos de Satanás, das mãos do diabo, e traz e resgata o ser humano então, e liberta o ser humano do poder da morte sobre a vida do ser humano. Então Jesus, ele então, na celebração da Páscoa, não é verdade? Ele então faz com que então os apóstolos compreendam através de gestos aquilo que ele então representa, aquilo então que ele fez e aquilo que ele ainda haveria de fazer para que houvesse então essa condição de todo ser humano em Deus ter a oportunidade de ser abençoado nesta vida, não somente nesta vida, como também eternamente. Então o que faz Jesus? Jesus, em dado momento, não é? Ele pega
um pão, ele pega um pão, né, e parte esse pão e abençoa esse pão. E fala assim, olha, este pão aqui, este pão, a representação desse pão é como se fosse a minha própria vida, não é? A minha entrega que eu vou fazer lá na cruz. Vai ser aquilo que representa a presença de Jesus na vida de cada pessoa. É como se Jesus então fosse representado por aquele pão, aonde ele pudesse ser entregue, né, como sacrifício na cruz, em favor de todas as pessoas que crescem naquilo que Jesus estava fazendo e fez lá na cruz. Então ele disse, olha, este aqui é o meu corpo. Não é? E aí ele parte o pão e fala para que todos possam comer, e comendo, faça então memória dele, faça memória de mim. E da mesma maneira, depois que ele então ceou, depois que ele partiu o pão e eles comeram pão, ele pegou um cálice do suco da uva, não é? E pegou esse cálice e também da mesma forma, não é? Repartiu entre aquelas pessoas, os apóstolos que estavam ali. E ele disse a mesma coisa, falou, olha, este aqui vai passar a ser, então, o meu sangue, o sangue que eu vou derramar na cruz em favor de tanto quantas pessoas, então, vierem a crer naquilo que eu vou fazer lá na cruz, em favor de todos os seres humanos. Então ele pega aquele cálice e ele então dá e diz assim, olha, esse suco, né, esse vinho, que naquela época era chamado do vinho, né, o vinho sem a fermentação, o vinho sem o álcool, ele disse assim, olha, toma este vinho como fosse o meu sangue, que eu vou derramar em favor de muitas pessoas para o perdão dos pecados. E quando você beber, faça memória de mim. Então, é sobre esta memória que eu quero compartilhar com você nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo. Não é? O que é fazer memória de Jesus? Por que é que Jesus pediu para fazer memória dele? É claro, Jesus estava pedindo para que se fizesse memória dele naquilo que ele iria fazer lá na cruz e naquilo que ele ainda haveria de fazer muito mais na frente nas nossas vidas, não é? Então, fazer memória, não é? Fazer memória dele, fazer memória. Para a gente entender isso, para fazer memória de Jesus, a gente tem que entender bem o significado dessa colocação de Jesus. O que é fazer memória? Fazer memória é lembrar, pessoal, é recordar, é trazer à lembrança o significado de alguma coisa ou o significado de alguém. Não é? O significado de alguém. Veja que amanhã nós vamos ter aqui no Brasil um feriado por causa de um dia que se institui nacionalmente, né, que é chamado então o Dia de Finados, o Dia dos Mortos, que na verdade é um feriado que no real sentido dele não tem nada a ver com a Igreja do Senhor Jesus, nem tampouco com as Escrituras, não é? As Escrituras não nos ensina a agir da maneira que as pessoas, de uma forma religiosa, de uma forma contrária à vontade de Deus, vão estar fazendo. Não é? Vão estar fazendo. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é ter respeito pelos nossos mortos, não é? É honrar os nossos mortos e fazer memória deles. Trazer à memória aquelas coisas que os nossos mortos nos trouxeram como sendo positivas. As negativas nós procuramos esquecer, não é verdade? As negativas, as coisas ruins, nós procuramos apagar. Mas as coisas boas, os legados, não é? As coisas significantes, através de gestos, através de atos, através de posicionamentos de caráter, que muitos dos nossos, não é, antepassados que já se foram, que nos deixaram, tem um valor muito grande. E a Bíblia nos ensina que nós devemos, então, honrar. Veja que José, quando morreu, né, lá no Egito, os ossos de José foram cuidadosamente cuidados, porque José pediu para que os ossos deles não pudessem ficar lá no Egito e fosse levado embora, porque José sabia e cria nas profecias de que o povo de Israel haveria de sair lá do Egito, e foi o que aconteceu.
não é? Na Bíblia a gente vai ver, na antiguidade, que quando as pessoas morriam, então eram cuidadas, existiam as sepulturas onde as pessoas, os ossos eram colocados, e é isso que nós temos que fazer, não é? Nós temos que honrar, nós temos que zelar pelos nossos mortos, e não nos envolver naquilo que a Bíblia chama de necromancia, no envolvimento, não é? Espiritual, aonde as pessoas então acham que podem, e os mortos que estão já cada um no seu lugar, e a Bíblia fala que existe somente 2 lugares para quem morre, né? Ou é a eternidade com Deus no paraíso, ou é a eternidade com Satanás no inferno, não é verdade? Já está definido para essa pessoa que morreu, não é? E a palavra de Deus nos ensina que não existe nenhuma maneira de nós nos comunicarmos com Ele, nem eles conosco, não é? Se nós formos buscar base bíblica aqui, é claro que nós não vamos pregar sobre isso, mas se nós formos buscar uma base bíblica que nos explica muito bem isso, é só nós irmos aquele ensinamento de Jesus, onde Jesus então coloca o caso do rico, né, e de Lázaro, aquele homem que era, né, pobre, miserável, não é? E o rico que morreu, os 2 morreram, e um foi para então o Hades e o outro foi para o seio de Abraão, não é? E ali eles tentavam então, aquele que estava em tormento, que era o rico, não é? Falava então com Lázaro e pedia para que então Lázaro pudesse tentar aliviar a sua dor, né? E pedia para que Lázaro então de alguma forma avisasse lá as pessoas, para que os parentes deles não pudessem errar como ele errou, e ali a palavra de Deus, Jesus nos ensina que fica claro que não existe maneira, não é? Não existe mais maneira dessa comunicação, não é verdade? Então por que eu fiz esse parênteses, né, na mensagem? Não é? Porque eu falei na questão de o que é trazer a memória. O que nós devemos, né, fazer não é só amanhã, não é num dia especial, dia de amanhã, não é? É em todos os dias. Nós precisamos trazer à memória as coisas boas. Jesus, quando fala fazer isto em memória de mim, Jesus também fala, olha, traz a lembrança, né, aquilo que o meu sacrifício na cruz representa, não é? E quando nós então recordamos de alguma coisa, e quando nós então notamos alguma coisa, é como se nós estivéssemos olhando para essa coisa, não é? Olhando para essa coisa. E é isso que eu quero trazer nesta noite, né? Quando então Jesus fala, fazer isto em memória de mim, do que é que Jesus estava falando? Para onde Jesus estava pedindo para que nós pudéssemos olhar? Não é? Então, veja só, eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, que nós vamos abrir alguns versículos, né? Quando nós fazemos então, né, na verdade, o que Jesus está pedindo? Jesus está pedindo para fazer memória dele. Fazer memória dele olhando para trás. Quando nós olhamos para trás, fazendo memória de Jesus, nós vemos então, né, Cristo morrendo por nós. Lá no passado, não é? Fazer memória, então, é bom trazer à memória a morte de Cristo e o significado da morte dele. Veja lá em Lucas, no capítulo de número 23, no versículo de número 34. Não precisa ter pressa para abrir a sua Bíblia, até porque os nossos irmãos que estão em casa também estão lá com as suas Bíblias e vão abrir no texto que nós estamos pedindo, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo de número 34. Então, quando a gente vê Jesus morrendo por nós, não é? Quando ele estava para entregar o seu espírito, não é? Um dos aspectos quando Jesus fala, fazer em memória de mim, é que Jesus quer que nós nos lembremos disso, desse momento, que está registrado aí em Lucas capítulo 23, versículo 34, que diz assim: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Então, quando nós olhamos para trás, fazendo memória de Jesus, a gente vê Cristo morrendo por nós na cruz. E no momento da morte de Jesus, ele suplicou a Deus, ele fez uma oração a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus, essa morte sacrificial, na verdade foi uma morte substitutiva, que substituiu a nossa morte. Assim como os animais no Antigo Testamento eram oferecidos em sacrifício, substituindo o pecador, ele, Jesus, também substituiu a mim, substituiu a você e substituiu a todo aquele que crê nisso. E quando ele fez isso, ele morreu no pecado. Por quê? Por que ele morreu? E por que na morte dele houve o perdão? Porque era isso e foi isso que foi requerido por Deus para todo aquele que pecasse. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, para quem pecasse, o salário, a penalidade, a pena pela morte, pelo pecado, perdão, tinha que ser a morte. Então, para que houvesse a quitação, para que não se falasse mais no assunto, para que se satisfizesse então essa dívida, era necessário alguém morrer. Então, nós é que deveríamos morrer, não é? Nós é que deveríamos então sofrer a penalidade pelo pecado. É claro que nós estamos falando aqui de uma morte que vai muito além da morte natural, porque a morte natural, por causa também do pecado, todos nós vamos ter. Mas nós sabemos que nós não somos tão somente na nossa composição, a parte humana. Nós sabemos que nós temos a alma, nós temos o espírito, que depois que a gente morre volta para Deus, o fôlego da vida, e sabemos que existe então a alma. Esta sim é a personagem mais importante, tanto para nós, como para Deus, como para o diabo. Porque a alma que ela é ela que é eterna. E ela pode morrer uma segunda vez. Só que a segunda morte, ela não é como a morte matéria, como a morte humana. A morte humana é a morte da porção material, não é? A porção material, o que acontece quando o espírito volta para Deus, quando o fôlego sai do nosso corpo? Ela desaba, ela desfalece. E o que vai acontecer com ela? Vai virar pó, vai voltar ao pó, não é? Que foi da onde que Deus nos criou. E vai virar carbono, 14. Vai virar nada. E aí acabou? Para muitas pessoas acham que aí acabou. Não acabou, aí é que começa a eternidade. Porque a alma, então, ela vai seguir o seu caminho. Ela vai continuar a sua existência. Só que se essa alma, enquanto vida no corpo, ela não creu no Senhor Jesus e não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, e não se entregou a esse Senhor, observando e crendo naquilo que Jesus fez lá na cruz, morrendo por ele, então a palavra de Deus fala que essa alma, ela vai conhecer a segunda morte. E o que é a segunda morte dessa alma? É uma eternidade longe de Deus. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus é vida, que Deus é luz. Se Deus é vida e se Deus é luz, e uma pessoa e a alma então, em vez de ir para a vida e para a luz, ela vai para outro lugar, não resta dúvida que esse lugar é um lugar totalmente oposto do que é Deus, que é vida e luz. E o que é o oposto de vida e luz? Não é? Treva e morte, e solidão, e sofrimento, e tristeza, e tormento eterno. Essa é a segunda morte. Então, quando nós falamos que Jesus morreu em nosso lugar, nós estamos falando desta morte, da morte da alma. Não é? E quando nós também falamos de vida abundante e vida eterna, nós estamos falando da continuidade da nossa alma no gozo eterno, no prazer eterno de estar na presença
da glória de Deus. E Jesus morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter esta oportunidade de entrarmos desta vida para a vida eterna, glorificando o nome do Senhor Jesus. Igreja, quem crê nisso, pode aplaudir e pode glorificar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, fazer memória de Jesus é se lembrar disso. Que Jesus, quando estava para morrer, para entregar o seu espírito para Deus, ele disse para Deus: olha, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus sabia e tinha conhecimento da nossa natureza, da natureza humana. Por isso que foi necessário Jesus vir como homem. Porque vindo como homem, fez com que Jesus conhecesse então a natureza humana e quanto ela é fraca e corruptível. Porque Jesus, claro que venceu todas as tentações, claro que ele venceu todas as provações, mas ele sentiu na carne o que eu e você sentimos. A diferença é que ele, como sendo o Cordeiro perfeito, o Cordeiro Santo de Deus, ele resistiu a toda tentação, resistiu a todas as fraquezas e venceu o diabo, venceu o mundo, venceu as tentações, venceu a Satanás, venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Mas ele, sabendo e conhecendo a nossa natureza, ele disse então para Deus: Senhor, Pai, eu sei o quanto é fraco o coração do homem e o quanto ele pode se perder em pecado. Mas, Pai, a todos aqueles que brotaram arrependimento no coração, perdoa. Perdoa a todos aqueles que derem um passo na minha direção. E com isso existir nessa pessoa, nesse ser, um arrependimento, uma mudança de conduta, uma resistência em relação ao pecado, uma luta aberta contra o pecado. Perdoa, mesmo que ele erre. Então, quando nós formos tomar a Santa Ceia nesta noite, irmão, nós temos que fazer a memória, nós temos que fazer com esse significado. Ela é importante para a igreja. Ela foi ordenada por Jesus exatamente por isso, porque cada vez que nós formos fazer isso, cada vez que nós formos levar à nossa boca o corpo e o sangue do Senhor Jesus, nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E todo aquele que crê nisso, ele então recebe o perdão dos pecados. E tendo a nossa vida então limpa diante de Deus, faz com que nós possamos então nos aproximar do verdadeiro Deus e também desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? O segundo olhar, de que outra maneira nós devemos olhar fazendo memória de Jesus? Quando nós olhamos para cima. Não é? Abra comigo, Hebreus capítulo 7. E devemos lembrar o que está registrado aqui em Hebreus capítulo de número 7. Abra com bastante calma. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 25, até o versículo de número 27. Presta atenção nesta leitura. Epístola de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 25, a palavra do Senhor nos diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, quando Jesus pede
na Santa Ceia, quando nós formos tomar a Santa Ceia, faça a memória de mim. E quando nós olhamos para cima, nós vamos ver Jesus. Jesus aonde? No céu, aonde Ele está hoje. Aonde que Jesus está hoje? Jesus hoje, segundo as Escrituras, Ele está assentado à direita de Deus Pai. A pessoa de Jesus está à direita de Deus. É claro que Ele também está na terra, através da igreja que Ele constituiu, que é o seu corpo, ao qual cada um de nós aqui fazemos parte, os quais daqui a pouco nós vamos dizer isso para Deus, quando então nós vamos pegar uma partícula de Jesus e fazer com que esta partícula de Jesus entre dentro de nós e nós possamos ter então, cada um de nós aqui, nesta comunhão, a mesma substância de Jesus, nos tornando um só em Jesus. Tomando do corpo, tomando da carne de Jesus, nós nos tornaremos um só corpo, que nós chamamos de comunhão. E isso é algo que acontece nas regiões celestiais, é algo que acontece espiritualmente. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos reunimos aqui como estamos reunidos, daqui a pouco, irmão, nós vamos ser um só com Jesus. E o poder de Jesus vai estar estabelecido aqui neste lugar, na vida de cada um de nós, fazendo que juntos nós possamos manifestar o poder de Deus aqui neste lugar, através da obra de Deus, através dos milagres do Senhor, através das revelações de Deus, através da sua palavra. Aqui é o lugar de se manifestar o sobrenatural de Deus. Porque é isso que acontece quando nós tomamos então de Jesus. Agora, quando fazemos memória de Jesus olhando para cima, a gente vai ver Jesus então, à direita de Deus, como sendo o nosso intercessor. E o papel do intercessor era o papel do sacerdote. É o papel do sacerdote aqui na terra, por exemplo, não é? A minha vida pastoral e sacerdotal, ela tem esse papel de poder eu interceder por você para Deus. Né? Eu fui ungido, não por homens, mas pelo Espírito Santo. Deus me escolheu. Eu também, não me pergunte por quê, que eu também não sei. Eu não tinha nada para poder oferecer para Deus, mas Deus resolveu me ungir. Não pela minha capacidade, não pela minha bondade, não por aquilo que eu era, porque muitos aqui conhecem o meu passado e sabem. Não é? Quão longe eu andei de Deus na minha vida. Quão pecador eu fui. Mas nem isso deteve a vontade de Deus do meu coração na vida de muitos irmãos, de alguns que são aqui do ministério, que foram escolhidos, do ministério administrativo, do ministério espiritual, do ministério de louvor, que aqui estão, que foram separados também para poder fazer os serviços sacerdotais em meio à igreja. Mas Jesus, a palavra de Deus está falando aqui que Ele é o sumo sacerdote, e Ele é muito melhor que qualquer sacerdote que está sobre a terra ou que já passou sobre a terra, porque o sacerdote, antes de oferecer sacrifício para Deus, tinha que oferecer sacrifício por si próprio, pelos seus pecados, e Jesus não precisou fazer isso, porque sobre Ele não existiu pecado na vida dele. E era por isso que tinha que ser o sacrifício tinha que vir através de alguém que fosse santo, imaculado, perfeito, como foi Jesus. E hoje então, Ele sendo o sumo sacerdote, o que Ele faz? Ele intercede. Quando nós tomamos a Santa Ceia e fazemos memória de Jesus, nós devemos lembrar que Jesus é aquele que intercede por nós, por mim e por você. Intercede por todos aqueles que tomarem do seu corpo, comerem o seu corpo e tomarem o seu sangue e fizerem memória dele. Então é muito profundo o fazer memória de mim, não é? Que Jesus deixou aqui. Jesus nos faz lembrar que Ele intercede por nós. E
como é maravilhoso, irmão e irmã, nós termos um sumo sacerdote sobre as nossas vidas assim. No momento das nossas aflições, no momento das nossas tribulações, no momento das nossas dificuldades, no momento das nossas angústias, das nossas dúvidas. Como é bom poder saber que diante de Deus, ao lado de Deus, existe alguém que intercede por você. Mesmo quando pecamos, principalmente quando pecamos. A palavra de Deus nos diz que, filhinhos, não pequeis. Lá em 1 João está registrado, na primeira epístola de João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que tem junto a Deus Jesus Cristo, aquele que advoga, um advogado que vai advogar junto a Deus, se houver arrependimento do nosso coração. Você já pensou se não existisse Jesus e se nós pecássemos? Mas o sacrifício de Jesus, e quando ele fala, fazer memória de mim, nós precisamos lembrar que existe um Deus de misericórdia, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que nos dá sempre uma nova chance para que nós possamos acertar, para que nós possamos continuar no caminho de Deus, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Quando nós olhamos para cima, nós vemos então esse intercessor. Fazemos memória de Jesus na Santa Ceia e nos lembramos que Ele é aquele que intercede por nós junto a Deus. Você já pensou se não fosse assim? O diabo com certeza iria nos apresentar diante de Deus. O diabo iria nos acusar diante de Deus. Iria nos apresentar lá e falar: Deus, olha aí, esta tua criatura pecou e ele merece ser fulminado por isso, porque a tua palavra não pode voltar atrás, e todo aquele que peca tem que morrer. Mas enquanto nós tivermos o suspiro da vida, né? o fôlego de vida, o fôlego do Espírito Santo, e tivermos o agir do Espírito Santo no nosso coração, e nos arrependermos do nosso pecado, Jesus e Deus é fiel e misericordioso para perdoar os nossos pecados. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor, mas bem forte. Se você é um pecador que nem eu, como eu, e precisa dessa misericórdia, precisa dessa intercessão de Jesus, que nós possamos fazer memória de Jesus como nosso intercessor. Fazer memória de Jesus, fazer memória de mim, quando olhamos para dentro. Quando nós olhamos para nós, para dentro de nós. Abra lá, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Versículo de número 20. Um texto muito conhecido de todos nós. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos, quando nós fazemos memória de Jesus na Santa Ceia do Senhor, nós devemos olhar para dentro de nós e nos lembrar quem é que habita em nós. Porque um dia Jesus bateu no meu, no teu coração. E o Espírito Santo nos convenceu a abrir a porta para que Jesus pudesse entrar. Que bom, meu irmão, minha irmã que está em casa. Que bom é saber que Jesus ainda continua à porta batendo em muitos corações. E que Jesus possa bater na porta do teu coração nesta noite e que você possa ser convencido pelo Espírito Santo, não por mim, porque eu não sou ninguém e nem tenho este poder de te convencer acerca destas coisas.
Eu não tenho persuasão, eu não tenho nada que possa te persuadir. Eu não tenho e nem tenho como te convencer de que Jesus continua batendo na porta dos corações. E se você abrir o coração, Ele vai entrar e vai morar com você. Mas uma coisa eu posso dizer: um dia eu abri o meu coração e conheço aqui neste lugar muitas pessoas que estão aqui que abriram o seu coração e permitiram Jesus entrar nas suas vidas. E o que eu tenho visto é a manifestação da glória de Deus na vida destas pessoas. Embora fracos, pecadores, limitados que somos, nós temos visto a misericórdia de Deus e o poder de Deus e a fidelidade de Deus nos trazendo bênçãos sem medidas nas nossas vidas. Quem crê nisso pode aplaudir, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele habita no nosso coração. Oh, glória! Nós estamos vivendo, quando nós fazemos memória de Jesus na Santa Ceia, nós precisamos olhar e nos lembrar disso. Que Ele está à porta e bate. Quando nós abrimos, Ele entra e ceia conosco, o que quer dizer que Ele fica conosco. Porque a ceia, você sabe, ela é a última refeição do dia, não é? E quem ceia, ceia tarde. Já ceia para dormir. Quem ceia, ceia para ir dormir. Então significa que Jesus, quando ceia com alguém, Ele mora nesta casa. O desejo de Deus é morar no meu, é morar no teu coração. E Ele mora no nosso coração. E nós precisamos na Santa Ceia fazer memória disso. Até para que nós possamos nos portar de forma adequada, não é? E de forma que nós temos Jesus morando conosco, não é? Nós precisamos lembrar disso. A Santa Ceia todo mês se faz necessário a gente se lembrar que eu não posso tomar qualquer atitude, eu não posso usar qualquer cabelo, eu não posso usar qualquer roupa, eu não posso pintar o meu cabelo de qualquer cor, eu não posso como o mundo faz. Eu não posso entrar em um lugar onde Jesus não entraria. Eu não posso falar coisas que Jesus não falaria. Porque eu preciso ser coerente, eu preciso ter uma atitude de coerência se Jesus mora comigo. Então eu preciso corrigir, embora sabendo que, né, na minha carne existem essas falhas e talvez desejo de fazer muitas coisas. Mas se Jesus agora habita esta minha casa, a qual eu abri o meu coração para Ele, não é? É necessário então que eu tenha uma atitude de coerência. Eu não sou melhor e nem pior do que qualquer pessoa no mundo, mas eu não posso ser como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não têm o Espírito Santo, não conhecem o Espírito Santo e ainda não abriram a porta do seu coração para que Jesus possa morar. Mas você que vai tomar a Santa Ceia nesta noite, você só vai tomar a Santa Ceia nesta noite porque Jesus habita no teu coração. Porque um dia você abriu o coração para Jesus e Ele fez uma obra de regeneração na minha e na tua vida. E nós passamos então pela fé, então buscar em Deus aquilo que é agradável a Deus. E Jesus nos ordenou passar pelo batismo e nós passamos. E Jesus disse, então agora todo mês vocês vão se reunir para fazer memória de mim. Para fazer memória destas coisas que nós já colocamos aqui, olhando para trás, olhando para cima e agora olhando para dentro de nós. E por fim, irmãos, fazer memória de mim significa olhar para frente, quando olhamos para frente. E eu faço então e peço para que você volte no texto que nós estávamos, na primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, que é o texto da Santa Ceia, né, que nós tomamos todos os meses.
lá no versículo de número 26. Que é o principal, né, aqui. Acompanha comigo a leitura. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então Jesus pede para que nós possamos fazer memória dele olhando para frente, para o porvir, para o futuro. E quando a gente olha para frente, nós vemos Cristo voltando para nós. Um dia Cristo voltará em glória para buscar a igreja, e aí estaremos eternamente com Ele na presença do Pai e na presença do Espírito Santo, podendo desfrutar de tudo aquilo que Deus está preparando para cada um daquele que crê. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós anunciamos não só a morte que tem aqui o significado do sacrifício de Jesus. Porque na morte de Jesus e na sua ressurreição é que então se completou a obra de Deus, fazendo com que Jesus pudesse vencer todas as coisas, e tudo aquilo foi colocado sob domínio debaixo dos seus pés. O pecado não teve poder sobre Jesus, muito embora ele morresse como... Você sabe, Jesus morreu como pecador. Se você falar isso para um religioso, é capaz dele ele cair para trás. Mas você é uma pessoa que conhece a palavra e sabe que quando Jesus, então, ele morreu e ele foi morto lá naquela cruz, ele morreu com o meu, com o teu pecado e com o pecado de toda a humanidade, não só daqueles que já existiram, como daqueles que ainda virão a existir e pecar. Então um peso muito grande do pecado estava sobre Jesus, por isso ele morreu. Foi necessário ele morreu mesmo, por causa do pecado. E quando um pecador morre, aonde o pecador vai? Segundo a palavra de Deus, vai lá para as profundezas, que foi para onde Jesus foi. Mas chegando lá, ele como Deus, como Filho de Deus, houve a manifestação do poder de Deus em Jesus. E Jesus lá então contendeu com Satanás. E Satanás, que tinha uma chave nas suas mãos, que era a chave que dava poder a ele de matar todas as almas, de tomar todas as almas, Jesus então derrotou numa luta Satanás e tirou essa chave da mão de Satanás. E Satanás agora não tem mais esse poder sobre aquele que crê, sobre aquele que faz memória de Jesus, olhando para frente, na expectativa da ressurreição. E quando então ele vence Satanás, ele vence também a morte. E ele então, ao terceiro dia, ele ressurge em glória. E a palavra de Deus fala que ele então, quando ele vai lá, né, e vence a Satanás, ele leva cativo o cativeiro, e ele então tira todos aqueles que estavam, não é, antes do sacrifício dele, na promessa da fé da salvação, ele toma todos aqueles que estavam no lugar chamado seio de Abraão, lá nas profundezas. Interessante, né? As pessoas que morriam na fé antigamente, elas não iam para o céu, elas não iam para o paraíso, elas não subiam, elas iam lá para baixo, aonde Jesus foi. E lá para baixo, sim, havia lá no Hades, havia então uma divisão, né? De um lugar onde era um lugar de tormento e um lugar onde era um lugar de descanso, que era chamado no seio de Abraão. E Jesus então toma todos aqueles que estavam nesse cativeiro no seio de Abraão, e todos eles são levados junto com Jesus para o paraíso, para o céu.
Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, não é só a questão de lembrar do sacrifício, é lembrar também que ele venceu a Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo e ele venceu a morte e ele vive e vive eternamente. Amém? Pode aplaudir quem crê, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Deus. Glória a Deus. E assim como ele ressuscitou, ele nos deixou como promessa a todo aquele que morrer nessa fé também conhecer uma ressurreição. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se depois em casa você buscar lá os versículos que fazem referência a isso que eu vou falar, você pode conferir. Paulo lá ensina que haverá o dia da volta do Senhor Jesus e haverá o arrebatamento da igreja. E lá ele deixa bastante claro, através da sua forma literária perfeita, dirigida por Deus e pelo Espírito Santo, a nos explicar que primeiro, quando Jesus voltar em glória, primeiro se encontrarão com ele aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram. Então primeiro os mortos irão ressuscitar, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e que hoje descansam no paraíso, as suas almas estão no lugar de descanso, dormindo. A palavra fala, Paulo fala lá, primeiro os que dormem. Que aquele que morre em Cristo não precisa receber vela, não precisa receber reza, não precisa nada. Aqueles que morreram em Cristo, eles estão seguros na mão do Senhor, descansando na mão do Senhor. E quando Jesus então voltar, nessa sua segunda volta, não é? Ele veio a primeira vez como Filho de Deus, e ele vem a segunda vez para poder então resgatar a sua igreja. Mas antes de nós, primeiro, aqueles que irão ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou, ele nos dá então a garantia de que nós, aqueles que morrerem em Cristo Jesus, serão também ressuscitados. Quando nós tomarmos hoje a Santa Ceia, faça memória disso, é importante. Porque é isso que vai te dar esta condição. É esta comunhão. É você fazer memória disso tomando o corpo e o sangue de Cristo. Não é? Então não só a morte e o sacrifício, mas a ressurreição. E lá, completando em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá diz que depois sim, aí sim nós, a igreja, nós seremos tomados, nós seremos sequestrados, nós arrebatados deste mundo para podermos nos encontrar todos com o Senhor Jesus nos ares e depois seguirmos com Ele para entrar nas festividades das bodas do Cordeiro e depois vivermos eternamente na presença do Senhor nosso Deus. Irmãos, esse tempo, eu quero encerrar aqui fazendo este comentário. Este tempo, ele já chegou, o tempo da volta do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo sobre a face da terra algo que nunca aconteceu. Algo que é totalmente perceptível espiritualmente. Você, como um bom estudioso, uma pessoa que criteriosa na história da humanidade, quem sabe, você vai poder me dizer, mas pandemias aconteceram muitas, mas igual a esta não. Igual a esta não. Não há respostas para muitas questões. Nós não temos respostas. Ainda existe sobre estas questões muitas coisas que nos fazem pensar bastante. Atingiu todas as camadas da sociedade, todos os setores da sociedade, inclusive a igreja. Coisa inédita em todos os tempos da igreja.
Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, nos apoiamos numa fé apostólica, das doutrinas apostólicas. Não existe nada de novo debaixo dos céus, diz o livro de Provérbios, dizendo que não existe nada de novo. E verdadeiramente não existe novidade na igreja, não existe coisa nova, não existe nada a ser inventado. Por quê? Porque nós seguimos uma doutrina. Nós seguimos ensinamentos dos nossos pais na fé, daqueles que nos precederam na fé. Porém, nem estes viveram o que nós estamos vivendo. Percebe? A igreja foi fechada. A igreja foi transformada. Nós temos visto uma igreja diferente, uma igreja cautelosa, receiosa. Nós temos visto uma igreja completamente diferente daquela que nós vimos antes da pandemia. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, como seriam, irmãos? Que a fé haveria de se esfriar no coração de muitos. Mas uma coisa eu quero dizer aqui para encerrar, para que você não vá preocupado para casa. Muito pelo contrário, que você vá com uma esperança muito grande. É promessa de Deus, através da revelação da palavra, e é promessa do Senhor Jesus. Ele não vai permitir que a igreja entre no sofrimento, na tribulação. Não vai permitir. Se você é de Cristo Jesus e hoje tomará a Santa Ceia fazendo memória de Cristo, se você vê a necessidade, principalmente agora, de viver uma vida com Deus, Deus não vai permitir você conhecer o que vem, o que está para sobrevir sobre a humanidade. Não vai permitir. Jesus vem antes, meu irmão. Jesus vem antes e vai nos levar para a glória. Jesus não vai permitir a gente experimentar o sofrimento, porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus, e está ataviada, está ornada segundo o Espírito Santo de Deus. A igreja é amada do Senhor Jesus. E a igreja somos nós, a igreja é eu, a igreja é você, a igreja é todo aquele que participar desta mesa, que participa desta mesa e que faz memória do Senhor Jesus. Amém? Quem creu pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração. E eu quero que agora você feche os teus olhos. E sobre tudo aquilo que o Espírito Santo colocou nesta noite aos nossos corações. Que você possa então tomar tudo isso. E que você possa, ao também tomar o corpo e o sangue do Senhor Jesus daqui a pouco, que você possa fazer memória de Jesus desta maneira. Como que talvez você nunca fez. Lembre-se que Ele perdoou os nossos pecados na sua morte. Lembre-se que Ele é aquele que intercede por nós. Ele intercede por você junto a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Lembre-se, Ele é aquele que mora no teu coração e quer fazer morada no teu coração. Lembre-se disso. Faça a memória dele desta maneira. Lembre-se que, olhando lá para frente, e não é muito lá na frente, eu quero crer que o Senhor Jesus está voltando para cumprir com a sua promessa de buscar a sua igreja. Talvez você, dentro da sua força,
humana ainda que você tem, por causa, quem sabe, da sua jovialidade, da sua juventude. Você de repente não considere isso. Mas quando Jesus voltar, Ele não vai escolher quem é velho, quem é novo, quem é criança. Ele vai olhar o coração de cada um de nós. E se nós estivermos fazendo memória de Jesus como sendo aquele que vem para nos levar junto a Deus na eternidade, no arrebatamento da igreja, então é claro que nós, fazendo parte desse corpo, Jesus Cristo estará então chamando pelo nosso nome, chamando pelo nome de cada um de nós. Existe um tempo diferente na igreja, um tempo especial que nós estamos vivendo. Nós estamos escrevendo um novo capítulo, talvez, do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja está passando por um momento novo, inédito. Você não pode passar desapercebido disso. E não pode ser tocado no sentido de que existe algo diferente nos ares. E que Jesus te ama. E que Jesus quer te levar para a eternidade. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós subimos nesta noite, meu Deus, na Tua casa, para podermos glorificar o Teu nome, Senhor, para poder Te adorar, para poder também nos alimentar da Tua palavra. E a Tua palavra hoje, Senhor, nos veio trazer, meu Pai, acerca daquilo que precisamos questionar quando então fazemos memória de Ti, Senhor. Pois afinal foi o que o Senhor nos pediu quando orientou a Tua igreja, quando haveriam de se reunir para celebrar o Teu corpo e o Teu sangue. Fazer memória de Ti é o ponto crucial, principal da Santa Ceia do Senhor. E o Teu Espírito Santo veio nesta noite nos lembrar de aspectos importantes acerca de podermos então fazermos memória de Ti, para que a Santa Ceia afinal tenha sentido na nossa vida, para que ela não seja algo religioso, mecânico, algo que para muitos possa parecer até um compromisso. Não é um compromisso. A Santa Ceia é fazer memória daquilo que o Senhor é, Senhor Jesus, do Teu sacrifício, daquilo que o Senhor fez lá na cruz por cada um daquele que creu, meu Deus. E nós, como Tua igreja aqui, Senhor, queremos sim fazer memória de Ti desta maneira, para que desta feita, Senhor, nós possamos então nos apresentar de forma agradável aos Teus olhos, Senhor. E que se cumpra sobre a vida da Tua igreja, meu Pai, tudo aquilo que está relacionado ao poder que emana do Teu corpo e do Teu sangue, meu Deus, desta comunhão que existe no Teu corpo e no Teu sangue. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, meu Deus. Nos abençoe aqui com a Tua graça, com a Tua presença. Fortalece a Tua igreja neste tempo tão especial. Fortalece o Teu povo, meu Deus, neste tempo tão singular, meu Senhor. Nos dá a direção do Teu Espírito Santo, porque nós não podemos estar perdidos neste momento. O mundo está em trevas, meu Deus, mas nós sabemos que através da Tua luz, Tu haverá de nos conduzir na verdade. Então, meu Deus, que esta Santa Ceia possa nos capacitar desta maneira, Senhor. Revela à Tua igreja o caminho que devemos seguir, as decisões que devemos tomar, meu Deus, frente a tudo aquilo que ainda irá se levantar contra a Tua igreja, meu Deus.
Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, pois fazemos memória de Ti, Senhor, de que Tu és Deus, de que Tu és o Salvador, que Tu és o nosso sacerdote, Tu és o nosso advogado, Tu és aquele que nos ama e se entregou por nós. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja que está em casa, Senhor. Em nome de Jesus, entra com as Tuas providências, com os Teus milagres nestes lares, meu Pai. Tira todo o mal, tira toda a enfermidade, tira todo o pecado, meu Deus, e nos abençoe. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A todos aqueles que estão em casa, fiquem com a paz do Senhor Jesus. Uma excelente semana a todos. Nós iremos seguir aqui com o culto, agora com o momento da Santa Ceia do Senhor. Fique com Deus, Deus os abençoe, até uma próxima oportunidade. Amém e graças a Deus. Graças a Deus.